Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: não permita que as preocupações roubem a sua felicidade. Tenha fé e confie em Deus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia. Pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós estamos longe do Senhor, longe da graça de Deus, os nossos pensamentos, eles sempre vão ficar ou no futuro ou no passado. Nós não conseguimos viver o hoje porque nós não aceitamos a nossa vida. Nós não temos sabedoria para entender quais são os problemas que estão acontecendo conosco. Então nós sempre estamos buscando soluções ou sempre estamos sonhando, desejando algo porque isso nós não temos. Como nós não sabemos que o vazio que nós sentimos é a falta de Deus e que os nossos sentimentos são também a ausência de Deus dentro dos nossos pensamentos, nós queremos imaginar que se tivéssemos dinheiro, se tivéssemos relacionamento ou se tivéssemos buscando prazer, os nossos sentimentos eles seriam diferentes. A falta de relacionamento com Deus arruína a nossa vida, da mesma forma que se nós entramos num lugar aonde não existe luz, nós não conseguimos enxergar nessa vida, nós não conseguimos encontrar satisfação longe de Deus. E quanto mais longe de Deus nós vivemos, mais tempo nós gastamos nos preocupando. Sabe outra palavra que a Bíblia usa para preocupação? A ansiedade. Nós falamos dela esses dias. Então eu fico ansioso, eu fico querendo que algo aconteça. Por quê? Porque Deus me deu um chamado e eu tenho um propósito. Porém, eu não consigo entender aquilo que Deus pede para mim, mas o meu coração sabe. E a batalha espiritual é sobre isso, sobre aonde nós gastamos tempo e sobre as coisas que nós buscamos e as coisas que nós nos preocupamos. Então nós nos ficamos invalidados naquele instante. Se a gente vai lá na palavra de Deus, em Mateus 6, versículo 27, 31 a 33, a palavra do Senhor ela diz assim: e nenhum de vocês pode encompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. Portanto, não fiquem preocupados perguntando: onde é que vamos arranjar comida? Ou onde é que vamos arranjar bebida? Ou onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe o que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Quem está conversando conosco? Jesus Cristo. Você sabia que se quando você sente medo de alguma coisa, o medo ele não impede que aquela coisa aconteça? Sabia quando você fica pensando em algo, ou preocupado com algo, se tiver que acontecer, a sua preocupação ela não vai mudar nada, só vai fazer você sofrer. E na maior parte do tempo, nós sofremos por coisas que nós pensamos ou imaginamos, fazemos um exercício de prever o futuro e assim nós acabamos sofrendo com isso. Quantas vezes nós não sofremos por coisas que nunca aconteceram? E nenhum de vocês pode encompridar a sua vida por mais que se preocupe com isso. Por mais que eu pense na minha vida, por mais que eu crie planos, por mais que eu ache que eu tenho que fazer isso ou aquilo, isso não vai mudar nada. A sua preocupação não muda nada. Aquilo que você imagina que deveria acontecer não vai mudar nada. O que muda então a nossa vida?
é o relacionamento que nós temos com Deus, porque o que tiver que acontecer, vai acontecer. Adiantou os discípulos não quererem que Jesus fosse crucificado? Não, ele simplesmente foi crucificado. Por quê? Porque eles temiam a cruz, mas eles não conheciam a ressurreição. Os planos de Deus estão sempre muito além da maldade do homem. Ninguém pode atrapalhar os planos de Deus. Nós podemos passar no meio de dificuldades, podem acontecer diversas coisas, mas se o nosso coração estiver no Senhor, se eu tiver me arrependido, se eu estiver em oração, se eu estiver buscando o Senhor pelas razões certas, pouco importa. Deus, ele sempre vai criar um escape, Deus, ele sempre vai criar uma saída, mas eu tenho que entender se aquilo que está acontecendo comigo não é o resultado das minhas próprias escolhas. Porque eu quero viver uma vida do meu jeito e depois eu quero lá colocar a culpa em Deus. E nessas preocupações nós acabamos ficando invalidados, porque o tempo inteiro nós estamos pensando. Eu sei que eu vou citar um exemplo aqui que talvez fique distante para vocês, mas dentro da minha área eu faço programas de computador. E dentro do programa de computador eu consigo fazer repetições. Eu falo assim, olha, faça isso enquanto estiver acontecendo isso. E ele vai repetindo aquelas ações até que aquilo termine. Quer um exemplo disso? Na tua casa, você vai lavar a roupa. Então, se tiver 10 roupas lá, você vai fazer isso enquanto tiver as roupas. Você vai pondo dentro da máquina e aquilo uma hora vai ter acabado e você termina aquela ação. Então, você estava gastando o teu tempo no objetivo de lavar a roupa. Enquanto tem a roupa, ela vai ficar sendo lavada e você está gastando tempo naquilo. Não dá para você deixar aquilo no meio e fazer outra coisa. Até dá, mas pensa que você está cozinhando. O arroz já está no fogo, alguma coisa está fritando e fazendo. Você tem que ficar ali parado esperando aquilo, não tem como você ir fazer outra coisa. E no computador, tem jeito da gente fazer uma programação onde a condição ela nunca é satisfeita. Então eu coloco lá, ele começa a rodar e ele nunca acaba. Sabe o que acontece? Todo o processamento da máquina ele vai ser ocupado, então ele fica num loop infinito. Sabe para que a máquina serve depois disso? Mais para nada. Mas para nada, você não consegue fazer mais nada porque esse programa está rodando de forma desgovernada. Pensa na nossa cabeça. A partir do momento que nós entramos e começamos a nos preocupar, nós não servimos mais para nada, para nada. Você sabe qual é a única forma que nós conseguimos quebrar esse ciclo? Procurando prazer, seja comendo, seja bebendo ou seja criando outras preocupações que aparentemente são mais importantes do que aquelas. Porque nós nos sentimos incomodados por viver longe de Deus. Nós sabemos que algo está errado, que existe uma batalha espiritual dentro da nossa cabeça e o diabo o tempo inteiro ele fica ali cutucando. Porque são coisas que você não conversa com Deus, são coisas que você não consegue aceitar, são coisas que aconteceram que a culpa foi sua e você quer colocar a culpa nas outras pessoas, então você não aprendeu nada com aquilo que aconteceu. Você não aceita ser o culpado de nada ou a culpada. Sempre tem a culpa de alguém, sempre é pelos outros. Você não vive, você é um mero espectador da sua vida. Então, se você está preocupado com alguma coisa a tal ponto de não conseguir dormir, a tal ponto de você pensar naquilo todos os dias, se questionando, voltando, cara, isso está totalmente errado. Você vai perceber que Deus ele mudou a tua vida quando esse comportamento ele sair de dentro de você, de ficar imaginando, ai, se eu tivesse casada, como não seria? Ai, se eu tivesse um filho, como não seria? Ai, se eu tivesse muito dinheiro, como não seria? Ai, se eu tivesse e só vive nisso. Vive nisso e continua retroalimentando essas coisas, seja pesquisando na internet, seja no vídeo no YouTube, seja fazendo, e o tempo inteiro. E o presente não vale nada, você joga fora no lixo. Tá ali a tua mãe, tá ali o teu pai, tá ali os teus amigos, tem pessoas que estão ali, mas você não está ali porque você quer viver outras coisas. E é o que nós vivemos muitas vezes quando nós estamos numa mesa e tá todo mundo com o celularzinho na mão e aquela companhia e aquela conversa e a ação do Espírito Santo está sendo jogado no lixo. Porque quer ver o que o influenciador fez, o que o fulano culpou, a roupa que tá, a coisa. E é só isso, não tem vida. Ou a vida é tão medíocre que não vale a pena ser falada. Como se a nossa vida fosse o que nós temos e não o que nós somos. Se você não puder sentar numa mesa e falar de Jesus que não custa nada, que traz a presença do Espírito Santo e causa bem para alguém, cara, você está gastando o teu tempo de forma errada. Portanto, não fiquem preocupados perguntando, onde é que vamos arranjar comida? Vamos trazer essa passagem para os dias de hoje?
Concorda que naquele tempo eles não tinham uma geladeira, eles não tinham a comodidade que nós temos hoje. Então a existência deles dependia da comida, deles terem os animaizinhos, deles fazerem as plantações, deles terem buscando água todos os dias, a roupa que eles precisavam vestir, não tinha como eles ir numa loja, então eles tinham que fazer ou encontrar alguém que soubesse. Então assim, era tudo mais difícil, não existia um anúncio, não existia um lugar, não tinha um iFood para eles pedir uma comida, não tinha nada daquelas coisas. Então você imagina o desespero que eles viviam, como aquele povo que andava no deserto, seguindo aquilo que Deus dizia a Moisés. Então, vamos tentar sempre se colocar no lugar das pessoas para entender a dor deles. Se eu não consigo me colocar e entender a dor do irmãozinho, eu não consigo pregar a palavra. Porque o amor é justamente sobre isso. Quando a gente olha o Sermão da Montanha e vê que o povo tinha ficado escutando muito tempo Jesus olha e fala, olha, esse pessoal tá fraco, faz muito tempo já que eles estão ali, vamos arrumar o que para eles comerem. Sabe, esse é o olhar de Deus, é ele olhar e se colocar no lugar do outro, entender a dorzinha do irmão, só que também entender que muitas coisas que o irmãozinho vive é consequência das suas próprias escolhas. Então, eu também tenho que aprender a ser justo. E justiça se faz com consequência. Se a pessoa procurou, se ela plantou e se ela está colhendo o que ela plantou, eu não tenho que interferir em nada, eu tenho que deixar ele ficar com as consequências. Mas é através da palavra de Deus, é através do nosso comportamento que nós orientamos e fazemos ela reconhecer e confessar a Deus, sim, Senhor, tudo isso quem plantou fui eu, tudo isso é consequência das minhas tolices e das minhas fugas. Então naquele tempo fazia todo sentido eles ficarem pensando em comida. Mas hoje em dia você não pensa em comida? Será que você não está acima do peso porque você só pensa em comida, só pensa em comer? E por que será que você só pensa em comer? Porque você está preocupado? Porque você está ansioso? Porque o tempo inteiro você está tentando imaginar como seria o outro dia, o que vai acontecer, o que não vai, e não está vivendo o presente? Isso vai cansando a nossa cabeça. E aí você vai fazer o quê? Vai comer. Porque você está preocupado ou preocupada. E está preocupado por quê? Vai mudar o que vai acontecer amanhã? Não, porque você não muda a forma de tentar. Você espera um resultado diferente fazendo coisas iguais. Se você pensa que na tua vida é uma questão de você achar o trabalho certo, a pessoa certa e o que for certo, desculpa, eu vou ter que te frustrar. Porque Deus não dá nada certo para quem é errado. Ele não vai juntar uma pessoa abençoada com uma desgraçada. A luz e as trevas, elas não têm comunhão. Não existe julgo desigual entre os dois. Ou você começa a buscar Deus para ter um relacionamento com Deus e não pelas pessoas. Eu tô indo na igreja porque a minha mulher descobriu que eu tava traindo. Eu tô indo na igreja porque eu perdi o meu emprego. Eu tô indo na emprego porque o fulano tá doente. É sempre por um motivo mundano que você busca Deus. Nunca para ter um relacionamento com Deus. Você ia gostar se você tivesse um filho fora, sei lá, se separou, teu filho só buscasse, pai, você não me dá dinheiro? Ele só vem para isso. Não quer saber o que você sente, não quer saber o que você passa, não quer saber o que você pensa, não quer saber, isso é um banco. Você ia gostar? Mas Deus tem que gostar, né? Deus tem que ter esse tipo de relacionamento. Que é o que eu falo. Sinta a dor do outro. Sinta a dor do outro. Então, se você estiver preocupado hoje, o que você vai recorrer? A comida. Se você não estiver preocupado, tua relação com o alimento vai ser melhor. Você vai tomar o teu café, vai ter o teu almoço, é só a tua janta e só acabou. Eu tenho certeza que se você comer só de forma normal, seu peso fica sempre normal e ainda chega no peso que é o ideal. Sem loucura, sem nada, não precisa ficar com loucura. Sabe, eu acho que a gente tem que colocar dentro da nossa vida uma disciplina, não sei qual seria a palavra correta, mas para que nós pudéssemos, dentro dos nossos hábitos, motivos corretos, antes de querer colocar tudo. Nem começou a academia, já comprou a roupa, comprou o suplemento, comprou o termo, comprou tudo, porque vive totalmente regaçado. Sempre tem que burlar, não consegue fazer as coisas direito. Sabe, uma coisa de cada vez. Deus é tudo com ordem. Sabe, não adianta, não pensa que é o suplemento que vai te dar. Se você não tem normalmente, é porque você não tem. É porque você não tem. Não acha que vai ser algo que você vai tomar, que vai mudar, que você vai fazer, que vai mudar, porque cada coisa que nós ingerimos vai mudar a forma que nós pensamos.
Pode ter certeza, se você comer demais, você vai ficar preguiçoso. Se você beber, você não vai conseguir fazer coisa. Se você tomar remédio, o remédio tem efeito colateral. E às vezes você está sentindo efeito colateral de remédio de uso contínuo e você nem sabe, nunca parou nem para ler a bula. Alguém falou, esse é o teu problema, você se lasque aí. Nem sabia se era espiritual, se não era, se você tem, se não tem, se isso ou aquilo. Então começa a rever se realmente é necessário. Sabe, se realmente está fazendo a diferença aquilo mesmo. Ou se não é na tua cabeça você preocupado com uma coisa que nem existe. Onde é que vamos arranjar bebida? Tem pessoas que hoje buscam água ou não? Fica bebendo, querendo beber, querendo achar motivos para fazer as coisas. Onde é que vamos arranjar roupas? Mulher hoje também não fica no guarda-roupa ali pensando no que vai vestir, o que não vai. Porque hoje já não é mais importante a roupa ela esquentar. Não, ela tem que combinar, ela tem que fazer. E aqui hoje nós vivemos um problema pior ainda. Se a pessoa tira uma foto muitas vezes e coloca na rede social, tem gente que nem usa mais a roupa, porque as pessoas já viram. Que diferença faz se os outros viu ou não viu, deixou de ver ou não ver? Pois os pagãos é que estão sempre preocupados com essas coisas. Quem são os pagãos? São as pessoas que não acreditam em Deus. Porque se nós temos um Deus que cuida de nós, será que eu deveria estar preocupado com essas coisas? Será que eu deveria estar comendo o tempo inteiro, procurando o que beber? Sempre que sai, tem que beber um negócio. Todo dia, bebo só uma cervejinha. Meu pai é gente boa, mas bebe todo dia. Cara, eu não consigo entender, porque eu não tenho esse tipo de necessidade. E no passado eu tinha. Quando eu não acreditava em Deus, quando eu era ateu, eu tinha todas essas necessidades. Vivia exatamente desse jeito que o Senhor descreve, mas hoje eu não tenho mais. Esse é o ponto da coisa. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Deus conhece as nossas necessidades. Ele nos fez. Ele não fez para nós passarmos vontade, ele não fez para a gente ficar vestido que nem um palhaço, ele não fez para que a gente ficasse vivendo fora de peso, ele fez para a gente viver de forma perfeita. E a palavra fala, quando o que é perfeito vier, o imperfeito será lançado fora. E por que não tem lançado fora? Porque não tem Deus. Porque quer sempre dar um jeitinho, quer sempre dar uma burladinha. Ao invés de controlar a boca, não, toma um termogênico. Ao invés de dormir direito, não, toma cafeína. Não, toma isso, suplementa e faz não sei o quê, e não sei na onde. É sempre assim, faz tudo errado e no final quer que dá tudo certo. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus. E o reino de Deus, ele está dentro de nós. Ele precisa ocupar e não nos pré-ocupar o primeiro lugar. Porque nada pode tirar o reino de dentro de nós, nada pode tirar o Espírito Santo de nós a não ser nós mesmos. A palavra fala, nada pode nos separar do amor de Deus. Então, se eu estou separado, é porque eu não tenho gastado tempo no reino. E gastar tempo no reino é o quê? Ele tem que ter o primeiro lugar e o que mais? Aquilo que Deus quer precisa ter o primeiro lugar na minha vida. A vontade de Deus, ela tem que ser soberana, porque nós estamos aqui, porque nós temos um chamado, e não para ficar gastando tempo. Se você enche a cara hoje, amanhã como é que você serve a Deus? E se no momento que você estiver chapando o coco lá, Deus chamar você para fazer alguma coisa, como é que você evangeliza as pessoas? É loucão? É bêbado? Talvez você esteja no lugar certo com o comportamento errado. Porque Jesus, ele estava em todos os lugares, ele não se negava a estar nos lugares. Só que ele não estava lá para ser como os outros. Ele não estava tentando olhar as pessoas dizendo, isso eu gosto, isso eu não gosto. Porque para Deus nós não somos uma maçã podre que você corta uma parte e fica com o resto. É bonita, mas não acredito em Deus. Nós não escolhemos as pessoas dessa forma. Não é desse jeito. E acreditar em Deus não é o que eu acho, mas é o Espírito Santo quem revela para mim através do meu arrependimento. E ele lhes dará todas essas coisas. Então, se eu estou tomado pelo Espírito Santo, o que vai acontecer na minha vida? Eu não preciso me preocupar com o que comer, com o que vestir e com o que beber. Com as minhas necessidades básicas, Deus sabe que você precisa disso. Você vai administrar os seus recursos melhores, você vai fazer escolhas melhores, não vai comprar roupa por causa de etiqueta, não vai comprar coisa, vai comprar o que é necessário. E cada vez mais vai sobrar para você dinheiro, porque você não tem mais fugas. Você faz o que é necessário, do jeito que é necessário, do jeito que Deus coloca no teu pensamento e não pensando no que os outros vão pensar, e não sente vergonha de servir a Deus, nem de falar a Deus e nem nada.
Eu não tenho que ter vergonha de adorar o Senhor, eu não tenho que ter vergonha do conhecimento que Deus me deu, eu não tenho que ter medo de falar para ninguém nada. Se a gente continuar lá em Provérbios 12, versículo 21, 22, 24 a 26, a palavra do Senhor diz assim: nada de ruim acontece com os homens honestos, porém os maus só encontram dificuldades. O Senhor detesta os mentirosos, porém ama os que dizem a verdade. O homem esforçado mandará nos outros, mas o preguiçoso se tornará escravo. As preocupações roubam a felicidade da gente, mas as palavras amáveis nos alegram. Quem é direito serve para o seu companheiro de guia, porém os maus se perdem pelo caminho. Quem está conversando conosco? Salomão. O que é interessante? Que Deus ele sempre faz uma comparação entre extremos, o bem e o mal. E o que seria o bem e o mal? Será que ele nasce na vontade humana? Será que eu acordo e falo, hoje eu quero ser uma boa pessoa, e tem dia que eu acordo e falo, hoje eu vou ser uma mal pessoa? Hoje eu vou amar e hoje eu vou odiar. Hoje eu vou dizer a verdade e hoje eu vou mentir. Não faz parte de nós. A batalha espiritual ela está na nossa mente. E através da nossa mente, ela passa pelo nosso coração e depois ela sai pela nossa boca. Então o que mancha a gente é o que está saindo de nós. É o que eu estou falando e não está me incomodando. É o que eu estou falando e eu não estou me questionando. Porque sim, eu posso dizer uma coisa agora para vocês e falar, poxa, eu não devia ter falado isso. O arrependimento, ele é na hora. E eu já me arrependo, converso com Deus e a próxima oportunidade eu não faço a mesma coisa. É normal, a gente vai se corrigindo. O erro é a coisa mais normal que existe no mundo. Por isso que nós perdoamos. Só que o erro sem Deus, ele se torna uma ferramenta ao qual nós acreditamos que porque uma pessoa errou com nós podemos errar com ela, que aquilo, se eu tiver a razão, então não tem problema eu fazer mal, se ele fizer eu posso fazer de volta. E não é desse jeito. Não é desse jeito. Então quando a gente lê em Provérbios, você tem que entender dois lados. Quem está com o Espírito Santo, quem está com Deus, quem passou pelo arrependimento, quem encontrou Jesus Cristo e quem não encontrou. E aí vai vir a consequência na vida dessa pessoa por quem dirige a vida dela, por quem controla os pensamentos dela. Você ainda continua preocupado? Jesus disse, preocupar não se adianta. Se você está se preocupando, certamente que você está vivendo fora de tempo e eu não estou usando você. Se eu não estou usando você, o mal está usando. Então, qual é a tua relação com comida? Qual é a tua relação com bebida? Qual é a tua relação com roupa? Qual é a tua relação? Porque se eu como e bebo, certamente que o meu corpo vai dar problema na roupa. Se tá dando problema na roupa, você tá consertando o problema ou você tá passando um filtrinho, tá virando o corpinho de lado, é a pose, ou só tira a foto do rosto ou de um lado, sabe? São pessoas que elas são só um segmento. Elas não têm um corpo, elas não têm um lugar, não tem nada, elas não fazem. Você abre o perfil da pessoa, é tudo igual, é a mesma lata. Ou aquelas que só querem mostrar, olha o meu corpo. Meio caráter, não tem? Não tem, porque se eu preciso tirar a roupa para mostrar alguma coisa, eu não tenho nada para ser admirado. Porque uma mulher, ainda que ela esteja vestida sem mostrar nada, ela continua sendo sensual para um homem. É isso que vocês às vezes não entendem. Não é porque vocês mostram demais que vocês criam desejo. Vocês criam desejo sim, se a pessoa estiver buscando você ali. Você imagina que nojentinho, a pessoa olhando as tuas fotos e se autossatisfazendo ali, fazendo um jobs manual. Isso é gostoso? Tem gente que faz isso, para qualquer tipo de coisa. Sei que é nojento, é grotesco, é tudo, mas você tá ali se expondo e se sujeitando a isso. E o que a gente não sabe nem do que o diabo ele é capaz. Então ele começa dizendo, nada de ruim acontecem com os homens. Homens aqui não é homem. Homens, pessoas que estão ligadas a Deus, honestos. Se eu tenho honestidade, é porque o Espírito Santo ele me incomoda a tal ponto de eu ter temor pro Senhor. E eu ter temor é o quê? Eu deixar de fazer aquilo que é errado. Eu deixar de falar que aquilo que é errado. Eu viver segundo Deus. Eu não coloco os meus sonhos no mundo, mas eu coloco a minha esperança no Senhor, crendo que Ele vai fazer o que é melhor para mim. Mas quer dizer que nada dá errado? Não, mas quer dizer que sempre que tem um problema, Deus me dá uma solução. E quem não vive com Deus? Porém, os maus só encontram dificuldades, porque eles não solucionam os problemas. Eles sempre tentam dar jeitinho, eles sempre tentam empurrar para baixo do tapete. Sempre, o tempo inteiro.
O tempo inteiro estão tentando burlar, o tempo inteiro estão tentando fraudar, nunca fazem do jeito que é certo. Por isso, cada vez mais vem vindo a dificuldade e uma hora não adianta. Uma hora as coisas elas saem totalmente do controle. O Senhor Deus detesta os mentirosos. Você mente? Ainda você mente? Não existe mentirinha pequena e mentira grande. Se alguém liga para você, se alguém fala alguma coisa que você não tá afim, você fala, então eu tenho outra coisa para fazer e não tem nada, é mentira. Então você fala para a pessoa, olha, eu não tô afim de fazer isso. As pessoas chamam eu de chato para tudo quanto é lado, porque eu tenho os meus horários, Por quê? Porque a minha prioridade é o reino. Eu quero acordar cedo, eu quero dormir cedo. Eu quero fazer o devocional da melhor forma possível, não porque eu ganho dinheiro, mas porque eu estou servindo a Deus. Eu tenho prioridades na minha vida. E a minha prioridade não é agradar as pessoas. Até mesmo Jesus, quando ele fazia milagre, as pessoas insistiam, não, fica mais um dia aqui, tá tão bom. Não, eu estou indo. Eu estou indo onde Deus falou para mim isso. Eu sei que tá bom aqui, eu também estou achando que tá bom, mas vai estar melhor ainda lá. Sabe, esse é o ponto da coisa, tem que ter um tempo para cada coisa, tem um jeito certo de se fazer as coisas. Deus detesta os mentirosos. Então, se você mente, saiba que Deus detesta quando você está mentindo. Porém, ama os que dizem a verdade. Você prefere que Deus te ame ou que Deus te deteste? Escolhe, porque o diabo é o pai da mentira. Então, essa ideia do Deus de amor, você viu como ele é quebrado? Se você não vigia as suas próprias palavras, se você não se importa com o que sai da sua boca, por que Deus iria se importar com você? O homem esforçado mandará nos outros, mas o preguiçoso se tornará escravo. Esse mandará nos outros, eu não vou nem tomar como coisa, mas pensa no sentido de dar conselhos. Pensa no sentido de poder instruir as pessoas. São pessoas que vão conseguir orientar outras pessoas. E o preguiçoso? O preguiçoso sempre vai ser orientado. Ele não sabe o que fazer, ele não perdeu o tempo das coisas. Sabe, as coisas estão ali acontecendo. Pessoas que trabalham com plantações, eles sabem que existe um tempo certo para plantar, para colher, para fazer. Se não fizer naquele tempo, não vai nascer, ele não vai aproveitar a chuva, ele não vai aproveitar nada. E existe um tempo certo também dentro da nossa vida e o preguiçoso, ele perde tempo. Então ele vive em dependência das outras pessoas. E aqui está a base da nossa frase de hoje. As preocupações roubam a felicidade da gente. Se você vive preocupado, se você vive questionando as coisas, por que eu tinha depressão? Porque eu vivia preocupado, porque eu vivia questionando o passado, questionando o que eu fazia, questionando o que eu assistia, o tempo todo imaginando coisas, desejando coisas, e era só isso. E quando eu via que nada acontecia, eu ia lá, bebia, e ficava muito doido, e é isso, e briga, e busca prazer, e não sei o quê, e é só isso a vida. É só buscar prazer, é só ficar doido. É só reclamar de pai, de mãe, disso, daquilo, de pessoa, de trabalho. A vida é só uma reclamação. Eu posso clamar e reclamar. Eu tenho graça e tenho desgraça. Ou eu estou ocupado servindo a Deus, ou eu estou preocupado. Não estou quase. Sendo que são coisas que não mudam nada. Então a tua felicidade está sendo roubada por quê? Porque você anda aí pensando fora de tempo. Gastando com coisas que não tem nada a ver, que não é o reino de Deus e que não é a vontade de Deus. Mas as palavras amáveis nos alegram, mas as palavras do Senhor nos alegram. Uma pessoa que ela está tomada pelo Espírito Santo, anunciando o Evangelho para nós, nos alegra. A presença de Deus, ela nos alegra. Quem é direito serve de guia para o seu companheiro. A palavra fala que o homem amola o homem, afia o homem ou a mulher. Né? Você desculpa quando fala homem aqui, não gatilha não. Não entra no modo feminista da vida não. Deus ele te ama do jeito que você é. Só que você tem que respeitar a forma que ele fez. O jeito que você é não é o jeito que você imagina que você é. Tá? Essa loucura que a gente vive aqui de querer criar gêneros. Não existe gênero, só tem homem e tem mulher, não tem outra coisa. O que você sente ou deixa de sentir, o diabo colocou na tua coisa, porque não tem outra coisa. Se você tivesse morto hoje e alguém achasse o teu esqueleto lá na frente, ele ia falar, isso é um homem, isso é uma mulher. Então aquilo que a gente pensa é ilusão. Tá? E deixa muito claro em Eclesiastes, tudo é ilusão, tudo é vaidade. Ou a gente começa a olhar as coisas pelo jeito certo, não desmembrando a gente de novo, mas deixa Deus, conhece a palavra, sente o Espírito Santo, antes de você querer definir se é, deixa de ser... Deixa Deus guiar você.
Deixe alguém que tem as palavras amáveis guiar você. Porém, os maus se perdem pelo caminho. Hoje você se sente perdido ou se sente encontrado? Hoje a tua vida faz sentido ou ela não faz sentido? Você tem vontade de estar vivo ou não tem? Gostaria de tirar a própria vida. Hoje para você as coisas estão bom, você tendo aquilo que é necessário, ou você sente que falta alguma coisa? Aquilo que falta é Deus, tá? E eu tenho certeza que enquanto você estiver ouvindo o devocional, se você parar para pensar nos teus sentimentos, você vai ver que nesse instante você não está mais sentindo aquele vazio, você não está sentindo ansiedade, você está entendendo o que está acontecendo. O problema é que se você não continuar alimentando isso através da palavra, através do louvor, não adianta nada. As músicas que nós fazemos, todas têm a palavra de Deus quase que integralmente. Integralmente. Se você decorar as músicas e depois for ler a Bíblia, você vai começar a encontrar os versículos que foram escritos. Diferente de muita coisa que a gente consome na nossa vida que não muda nada. Então, começa a criar bons hábitos dentro de você. Eu não fico falando isso porque eu quero like, porque eu quero curtida, porque eu não quero nada. Eu quero que você esteja bem. A única coisa que eu peço para Deus é que você esteja bem. A única coisa que eu peço para Deus é que você possa servir o Senhor. A única coisa que eu peço para Deus é que você possa parar de sofrer. Que pare de se preocupar, que pare de sentir medo, que pare de ter dependência emocional, que pare de ser ansiosa, que pare, porque se a tua religião, aquilo que você acredita que seja Jesus, não muda isso dentro de você, tem alguma coisa de errado no que você acredita. Tenta fazer de outro jeito, vê se não resolve, amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor lhe possa tocar o teu coração, abrir os teus olhos espirituais, que saia toda a preocupação de dentro de você para que a felicidade possa ocupar esse lugar, que você tenha fé e confie em Jesus Cristo. Porque os nossos pecados Ele pagou, aquele preço Ele já pagou. Agora nós devemos servi-lo para agradecer. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.